Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. 19 horas no nosso domingão aqui, no Horta da Verdade, aquele programa que surge primeiro com o título de uma brincadeira, fazendo aqui com o nosso diretor aqui da 247. E ele dá uma olhadinha e vê assim, olha, teve um programa da direita famoso chamado Hora da Verdade, tu não quer fazer um e dar uma gargalhada para mim, o Atushi fazendo brincadeira, né? E eu topei. Estamos aqui no domingo, às 19 horas, para conversar sempre sobre um assunto importante da semana. Nesse caso, nesse janeiro, no início de ano, você já sabe, a gente vai fazer um conjunto de 4 ou 5, eu acho que são 5 programas em que a gente vai discutir o passado, né? Vai discutir 2024, que já é passado, e 2025, que está vindo por aí, o que surge no nosso horizonte em cada um dos temas, né? A gente começou falando de educação com o Jonathan Almada, e hoje convidamos 2 pessoas para falar sobre economia. A economista queridíssima Ju Furno, acho que a maioria do pessoal já conhece, uma dessas economistas mais da nova safra, que nem diz. Eu acho muito engraçado que agora os economistas são que nem vinho, né? Eles têm safra. Então, esses dias eu ouvi um cara dizendo, não, economista da nova safra. Eu digo, pô, mas, né? Uma economista mais jovem, professora também, se não me engano, da UERJ, e mais próxima, vamos dizer assim, do governo. E eu convidei também o professor Daniel Negreiros Conceição, que é professor da UFRJ também, e um participante assíduo dessas questões da economia, os dois para a gente conversar sobre o que aconteceu em 2024, pontos altos, pontos baixos, e o que a gente espera para 2025 nessas questões econômicas, né? Porque, afinal de contas, está acontecendo uma coisa muito estranha, que não é nova, mas que, de alguma forma, nos causa sempre uma estranheza quando a gente nota isso. Não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos entrando de novo naquele mesmo mundão que a gente vivia um pouco antes do golpe contra Dilma Rousseff, né? No golpe contra Dilma Rousseff, antes do golpe, a presidenta Dilma estava com uma aprovação altíssima. E aí você pegava todos os jornais da época, e os jornais da época começavam sempre assim: apesar da crise, a indústria automobilística segue contratando e ampliando suas fábricas. Apesar da crise, o setor de construção civil amplia seus investimentos. Apesar da crise, tudo era apesar da crise. Ora, a economia, muitas vezes, se não a maioria das vezes, ela é muito prática, no sentido de muito direta. Se estamos em crise, estamos em crise. Ninguém vai fazer, ou pouquíssimas pessoas fazem investimentos em época de crise. Mas, naquele momento, se induziu esse processo de crise. Algumas pessoas dizem que essa crise já existia, mas que, de alguma maneira, estava represada nessa questão. Outras dizem que a crise foi muito majorada a partir dessa relação com a mídia o tempo inteiro massacrando a presidenta Dilma naquele momento. Porque a economia é, assim, também confiança, tá? A gente brinca um pouco com isso, né? A fadinha da confiança, que os economistas liberais tantos gostam e tal, mas ela tem muito dessa questão da confiança, indiscutível. E naquele momento se começou a atacar essa confiança o tempo inteiro. Então se passou, acho que uns 3 ou 4 meses, que você abria todos os jornais e tinha sempre a mesma coisa. Apesar da crise, a economia está assim. E nós estamos vivendo algo semelhante aqui agora com o presidente Lula. Nós estamos com índices bons, apesar dessa semana Jair Bolsonaro ter entrado em loucura, atacado o IBGE para tentar dizer que os índices são falhos. Afinal de contas, na época dele, né, nem índices tinham, vamos falar bem a verdade, o IBGE praticamente foi destruído, porque para o Bolsonaro e para o bolsonarismo não interessa averiguar a realidade, interessa são as versões deles. Mas, apesar disso, há um certo uma desconexão
entre esses índices que a todo momento nos trazem boas notícias a respeito da economia e o sentimento geral das pessoas nessa situação. Então, para entender um pouquinho o que aconteceu em 2024, o Fernando tomou umas antes do programa? Não, gente, é uma questão só de susto, viu? Tá chovendo muito aqui, cai às vezes um raio ou outro aqui, eu fico com medo, mas vamos que vamos. Para entender um pouquinho o que aconteceu em 2024, o que a gente espera em 2025, toda essa confusão da economia, eu convidei aqui a Ju Furno e o Daniel Negreiros, dois especialistas nessas questões de economia, que já são conhecidos de todo mundo na esquerda aqui. A Ju me mandou uma mensagem um pouquinho antes do programa, porque a Ju está em férias. Aliás, acho que está todo mundo em férias, até uma maldade dizer isso. Né? Não, o Daniel não está em férias, está trabalhando muito. Não sei, acho que está todo mundo em férias, mas a Ju estava fora da casa dela e disse que a conexão estava muito ruim, não estava sustentando. Então ela disse, olha, eu vou tentar entrar, se eu não conseguir, avisa. Mas o Daniel está tranquilo, está firme com a gente aqui. Antes de chamar o Daniel conosco, deixa eu agradecer aqui o Juarez Reis, queridíssimo Juarez Reis se tornando membro, e o Cervantes Aires também aqui conosco, se tornando membro, pedir para vocês sempre aquele pedido especial, que vocês se inscrevam nos canais do 247, que vocês deixem um like no conteúdo. Se você puder se tornar membro, isso é muito importante, ajuda bastante a manutenção desse jornalismo, que não é o jornalismo nem aquele jornalismo chapa branca que a gente enxerga em alguns lugares, onde está tudo bem, tudo maravilhoso e tudo sensacional, né? E esse que vos fala aqui, e esse espaço aqui não é chapa branca, você já deve ter percebido isso já há algum tempo, mas não é aquele jornalismo corporativo que recebe milhões e milhões entre investimentos, entre supressão de taxas e impostos que eles deveriam pagar, né? Não, então esse jornalismo que nós fazemos aqui no 247 e em outros canais precisa da ajuda de vocês. Então, se você puder, nós agradecemos demais essa situação. Não posso, Fernando, estou muito mal de grana nesse início de ano. Tomei todas e até agora não achei o caminho de casa. Beleza, dá o like, compartilha conosco que está tudo certo, está tudo tranquilo. Deixa eu receber aqui conosco para conversar sobre isso o nosso queridíssimo professor Daniel Negreiros. Daniel, boa noite. Daniel, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor que é diretor do IPUR, né, do Instituto de Pesquisas. Eu até, Daniel, esses dias eu estava olhando, porque currículo de professor é sempre uma confusão, a gente começar a ler não para mais, né? Mas é o Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano e Regional. E depois tu tinha sido também presidente do Instituto de Finanças Funcionais. Finanças Funcionais. Eu não lembrava o nome do outro F, e aí eu digo, vou falar uma bobagem lá, o Daniel vai ficar bravo comigo. Mas uma das primeiras pessoas, para quem não sabe, o Daniel é um dos primeiros professores a trazer para o Brasil com um pouco mais de substância, essa nova teoria moderna da moeda, teoria monetária moderna, como a gente chama, e que vem ganhando adeptos em todos os lugares ali. Alguns até torcem o nariz, né, Daniel? Torcem o nariz, dizem que não concordam, mas no final das contas fazem igualzinho. Os Estados Unidos, a China, todo mundo seguindo em função disso. Então, Daniel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. A Ju disse que vai tentar entrar, mas ela fez um teste no início, a conexão estava complicada. Mas a gente vai pegar ela depois, não se preocupa. A gente faz um outro programa só quando ela estiver aqui para a gente ouvir ela de novo. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa já de início. 2024, eu queria ouvir de ti, assim, para a gente não começar pelo pé errado, né? Para a gente começar pelo pé certo, eu queria te ouvir em 2024, quais foram os acertos da economia brasileira? O que a gente fez de correto? Porque, por mais que a gente tenha críticas ao andamento todo, a situação, em comparação com o que existia antes de Bolsonaro, né, na época do Bolsonaro, ela deu uma melhorada. O pessoal está conseguindo pagar as contas, diminuiu aquela questão da, por exemplo, a gente não vê mais fila do osso,
que era uma coisa que tinha nos assustado. Saímos da condição de quase 40 milhões de brasileiros em situação de risco com relação à alimentação. E hoje, essa semana, vários jornais estamparam a informação de que o Brasil tinha voltado a ser um país de classe média. Acho que a gente pode matizar um pouco isso, mas são boas notícias, imagino. No teu entendimento, quais foram os acertos de 2024, Daniel? Pô, a primeira coisa boa desse governo é que ele não é o governo de um golpista ensandecido, louco, com o projeto de destruir o país, como era o bolsonarismo, né? Então, assim, por mais que a gente tenha críticas a esse governo e ao seu projeto de austeridade, né? Depois a gente vai falar por que isso ainda é um problema, mas é muitíssimo superior, muito melhor do que um governo que queria nos matar, né? Queria destruir o Estado brasileiro, queria negar os perigos da pandemia. A gente esquece que o Bolsonaro, durante a pandemia, fez tudo o que pôde para sabotar o combate saudável à pandemia, inclusive as medidas econômicas que acabaram nos dando algum alento não são mérito daquele governo. O Bolsonaro queria dar uma mixaria para as pessoas de auxílio emergencial, R$200. Quem pressionou para que o auxílio emergencial fosse implementado, que foi o que nos salvou da barbárie, foi a oposição de esquerda. Da mesma forma, o Paulo Guedes o tempo todo estava querendo reduzir gastos públicos e conseguiu, em alguns momentos, inclusive, suspender o auxílio emergencial, e, novamente, foi a esquerda quem conseguiu que esse tipo de medida, que era fundamental, para que a gente sobrevivesse àquele momento de contração violenta por conta da queda na demanda, que seria inevitável com a pandemia, mas que isso acontecesse. Então, aquele governo, pior que aquilo, não existe. E até por isso que a gente não tem que ficar muito celebrando um governo que seja melhor do que o governo do Bolsonaro. Isso é o mínimo que se espera. Qualquer sujeito minimamente saudável, que não seja um louco psicopata, destruidor de sociedades, deveria ser melhor do que o Bolsonaro. Acho que hoje no mundo só o Milei consegue apresentar algo pior que o Bolsonaro, e a mídia corporativa bate palma para aquele louco. Parecem estão fazendo apologia da miséria da Argentina de maneira vexatória. Mas então Milei seria uma coisa comparavelmente ruim com o Bolsonaro. O Lula, obviamente, nunca vai ser, por mais que ele cometa erros. Como eu digo, a gente pode não gostar tanto de um projeto neoliberal do Lula, como a gente não gosta de bife de fígado, sei lá, se você não gosta, tem gente que gosta. Eu acho meio mais ou menos. Mas certamente é muito melhor do que um sanduíche de merda, de cocô, que seria o Bolsonaro. O Bolsonaro é inaceitável. Então vamos celebrar que a gente não está mais com um governo de destruição. Agora a gente tem um projeto e que a gente está tentando disputar para que esse projeto seja tão bom que a gente não corra mais risco de um projeto fascista retornar. Afinal, esse é o nosso grande medo, Porque, embora Lula tenha vencido a eleição, foi com muita dificuldade. O Bolsonaro começou a descobrir algumas coisas que poderiam ter garantido a sua permanência no poder. Além das iniciativas golpistas, o projeto de assassinar presidente e ministro do STF, até o pobre do Alckmin ia cair ali no projeto de assassinatos. Mas, além disso, ele chegou muito perto de vencer a própria eleição. Ele teve ali a manipulação das polícias rodoviárias e ele descobriu que gastos mal intencionados, gastos obviamente populistas, mas gastos que aumentavam o poder de compra de setores do eleitorado, funcionavam.
para que os eleitores ficavam mais felizes e aí votavam nele, né? Então, a nossa sorte foi que ele não descobriu a torneirinha do gasto público sem limites muito antes, né? Então não Pois usou é, isso que esse eu queria te poder. perguntar. Mais especificamente, isso que eu queria te perguntar. Porque, assim, durante o processo da pandemia, nós entendemos que gastar era uma solução para a economia. Gastar. Então, auxílio emergencial, colocamos dinheiro na mão das pessoas, você mesmo colocou aqui, né? Esse gasto foi feito para aumentar essa demanda. Aí, quando nós saímos da pandemia, o último ano do governo Bolsonaro é absolutamente um ano de gasto. Ele chega a estourar os limites todos que se tinham em condições, gastou, segundo o Ministério da Fazenda, pode ter gastado entre 1 e 4 bilhões de reais para tentar vencer a eleição. Só de auxílio para taxista, para caminhoneiro, para todo mundo foi colocado dinheiro. E tudo isso, a gente reclama, nós da esquerda sempre reclamamos que isso foi feito com objetivo eleitoral, mas não reclamamos do objetivo de fazê-lo. Porque o gasto... Nós que entendemos melhor de economia, né? Porque tem muita gente da esquerda que reclama desses gastos como se tivessem criado um rombo que não existe, rombo fiscal, né? Essa é uma grande mentira que, por mais que o gasto seja corrupto ou indesejável, ou né, eleitoreiro, ele não cria rombo porque governos que gastam a sua moeda não quebram, né? Então, quando a gente fala que o Bolsonaro deixou um rombo, não, ele fez gastos corruptos para tentar se reeleger, mas ele não criou um rombo fiscal, porque tanto é que o governo brasileiro continua realizando suas operações sem nenhuma dificuldade. A única dificuldade que apareceu foi criada pelo arcabouço fiscal inventado pelo Haddad. Pois é isso que eu ia te perguntar. Onde é que nós trocamos de ideia? Porque se a gente acreditava na pandemia que gastar era a solução, se o Bolsonaro se incorpora a essa percepção, porque ele gasta no último ano, e ali é que a economia dá uma levantada, inclusive dá uma respirada. Quando o presidente Lula entra, por que a gente muda de percepção? Por que a gente puxa o freio e hoje a gente diz que isso é um problema e agora está todo mundo aí, Faria Lima dizendo que o juro vai chegar a 15%, o Globo todo dia coloca lá que precisamos de ajuste nas contas. O engraçado é que o ajuste nas contas, Daniel, e tu me corrige se eu estiver errado, o ajuste nas contas é sempre em cima de programas sociais que abrangem uma quantidade gigantesca de população. E nunca em cima daquelas renúncias fiscais que a gente sabe que são setorizadas e que muitas vezes são do tamanho dos ajustes que eles querem que façam nas populações mais pobres. O presidente Lula, bem da verdade, tem chamado a atenção disso. E o Haddad, no início do ano, tentou entrar nesse assunto, tentou mostrar esses dados, mas eu acho que não foi uma tentativa assim muito tentada. Foi uma coisa assim que ele meteu o pé e não foi. Onde é que nós mudamos para que agora a gente tenha um entendimento que gastar é ruim, Daniel? Bom, então, a minha leitura é que os economistas na pandemia perceberam que se eles continuassem contando a mentira de que o governo podia ficar sem dinheiro e quebrar, o Brasil não sobreviveria, e aí até eles deixariam de ter os seus projetos viáveis. Então você via até canalhas, né, notórios como Armínio Fraga e o Henrique Meirelles, defendendo que o governo deveria imprimir moeda, que é uma ideia bem burra, tá? O governo não imprime moeda, o governo cria moeda, emite moeda, moeda não é o papel, moeda é a dívida criada pelo governo que paga as suas contas. Mas essa ideia de imprimir moeda do nada para pagar as nossas contas foi defendida por esses economistas porque eles sabiam que a alternativa era o fim do mundo. Então, naquele momento, não dava para brincar de explorar o povo, né? Naquele momento, era necessário evitar o colapso completo da sociedade. Mas, assim que as coisas começam a melhorar, eles falam, bom, agora vamos voltar a mentir. Porque essa é uma mentira conveniente para um setor da sociedade muito corrupto e muito poderoso, capaz de pagar para que os meios de comunicação repitam essas mentiras com muita intensidade. Então, quem ganha com a mentira de que o governo vai quebrar? Faria Lima, mercado financeiro. Como é que eles ganham? Eles ganham porque eles são fundamentalmente
sabotadores de uma economia saudável. Para que o setor financeiro ganhe dinheiro, são precisas duas coisas: instabilidade de preços relativos no curto prazo, para que ele possa brincar de comprar as coisas quando estão baratas e vender quando estão caras. Então, os preços estáveis são ruins, e preços estáveis são justamente aquilo que a gente precisa para dar o ambiente de confiança para que o investimento produtivo aconteça. O investimento produtivo ele precisa de tempo para amadurecer. Você precisa ter capacidade de imaginar que a demanda do ano que vem vai ser suficiente para você vender o que você vai produzir a partir dos investimentos nesse ano, né? Então é um troço demorado. Se você o tempo todo está vendo os preços caindo, subindo, você não consegue fazer um compromisso desse. Aí você faz o quê? Vou brincar de cassino financeiro, né? Então, o pessoal que ganha dinheiro no cassino financeiro é o pessoal que sabota esses projetos de mais longo prazo que exigem estabilidade de preços relativos. Mas o mercado financeiro ele é pior ainda, porque se eles pelo menos fizessem o que eles dizem que fazem, que é o seguinte: eu sou craque de prever para onde vão os preços. Eles falam que são gênios que usam ali suas capacidades matemáticas superiores para calcular para onde vão os preços mais importantes da economia, basicamente juro e câmbio, né? Então, eles conseguem fazer isso. Só que nem isso esses desgraçados fazem. Na verdade, o que eles querem é instabilidade previsível, manipulada pelas suas movimentações corruptas. Então, o que eles fazem? Eles criam situações em que eles conseguem guiar os preços na direção que eles querem, com resultados que são convenientes só para eles. Eles sabem para onde o câmbio vai, porque eles vão comprar o dólar na hora que eles criarem um terrorismo sobre a situação fiscal brasileira no momento certo. Aí chega lá na frente, o dólar já subiu o suficiente, aí eles vão e vendem, realizam todo aquele lucro, e os babacas, os otários que vão depois, que são os pequenos, né, não percebem que estão sendo a sardinha para esses tubarões. Então, o mercado financeiro ele vai, faz esse terrorismo, conta a sua mentira, compra dólar durante um tempo, depois lá na frente ele vende, todo mundo, os grandes especuladores ganham dinheiro e a gente fica de otário. O governo poderia matar esse tipo de especulação se tivesse um banco central confiável, mas até hoje, infelizmente, a gente ainda não ganhou um presidente do Banco Central que tenha coragem, culhão mesmo, para bancar essas políticas que matariam a especulação cambial. Então a gente vai continuar oferecendo essas oportunidades de sabotar o câmbio para a Faria Lima. Qual é outra forma de ganhar dinheiro? É dizer que o governo é obrigado a pagar juros, porque se não pagar juros não convence o investidor a emprestar para o governo. Essa é uma grande mentira. O governo escolhe o juro que ele paga, isso é um fato. Tá? O Banco Central faz a sua reuniãozinha ali no Copom, os diretores se reúnem com o presidente e decidem, vamos botar o juro aonde? Se eles decidirem botar o juro baixinho, como o Roberto Campos Neto fez durante a pandemia, de maneira estúpida até, porque acabou criando um problema cambial, porque botou o juro mais baixo do que dava para ser, no momento que estava todo mundo fugindo do real. Mas provou que ele bota o juro onde ele quer, né? Então, o juro é o que o Banco Central escolhe. Só que se o Banco Central escolhe fazer o que o mercado exige, né, através da sua pesquisa horrorosa, corrupta, focos, né, que é o mercado dizendo, eu quero esse juro. Aí o Banco Central vai lá, se você quer esse juro, eu vou botar esse juro. Aí o mercado ganhou o juro que ele estava exigindo, contando uma grande mentira de que o juro precisa ser alto, porque o mercado não vai aceitar financiar o governo. Então perceba, a gente está deixando o mercado sacanear a gente. A gente está permitindo que ele seja dono da nossa economia sem a gente precisar. A gente tem todas as armas para enfrentar esse tipo de sacanagem. A gente tem um governo que gasta na sua moeda, poderia controlar todos os preços chaves da economia. Se a gente tiver uma política de construção de imóveis, como foi o Minha Casa Minha Vida, super generoso, o que você acha que a Faria Lima pode fazer para evitar que isso tenha um impacto desinflacionário gigantesco? O que ela vai fazer? Vai destruir as casas? Explodir? Se a casa aparecer,
o preço das casas cai. Mesma coisa com comida, né? Se a gente financia a produção de alimentos na agricultura familiar, a oferta de alimentos vai ser suficiente para a gente não precisar se preocupar com esses choques que vem quando a taxa de câmbio flutua e o pessoal, né, o grande agro decide exportar todas as coisas, porque o produtor pequeno não exporta. Ele vende para o mercado doméstico. Então a gente tem todas as ferramentas. Faria Lima não poderia fazer nada, mas a gente precisa ter coragem de gastar na direção certa, gastar para produzir as coisas que o Brasil precisa. E, infelizmente, esse governo está escolhendo fingir que o conselho da Faria Lima é que é o certo. Né? Eles têm medo do que a Faria Lima fala. Eu fico, né, assim, revoltado de ver os meus colegas heterodoxos no governo reclamando que é um problema se receber críticas da Globo News, daqueles bunda moles da Globo News. Para com isso. O que ele pode fazer? Qual é o risco de tomar uma crítica daquele almofadinha que fala na Globo News toda semana? Aquele moleque não... Mira Leitão. Mira Leitão ficou chateada. Não, tem coisas que deixam a gente... Eu tenho dito, Daniel, em alguns lugares o seguinte: todo início de ano existe uma corrida em busca dos recursos que foram produzidos coletivamente. Nós produzimos ao longo do ano uma série de recursos, a gente chama isso de PIB, né? A gente produz esses recursos e aí existe uma corrida sobre esses recursos. Essa corrida se dá com algumas ferramentas. Cada grupo social tem ferramentas específicas para buscar isso. Uma das ferramentas mais efetivas que já foram inventadas é a taxa de juros, especialmente para governos que em algum momento aceitaram um jogo de busca de recursos, vamos dizer assim, que até o século XX era tido como a teoria dominante. Então, o governo, para poder gastar, ele precisa ter o dinheiro, como ele não tem o dinheiro, ele precisa buscar esse dinheiro. Na realidade, essa teoria existe desde o século XVIII. Né? O Estado francês, o Estado dos reis franceses, do rei Sol, era assim: o cara queria fazer guerra, não tinha dinheiro, ele ia atrás dos nobres, os banqueiros financiavam o rei. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim, mas essa teoria ficou dominante no século XX. Então a taxa de juro, ela é uma dessas ferramentas que os grupos sociais usam para se apropriar desse produto coletivo. Alguns economistas calcularam que a cada ponto percentual de aumento na Selic, na taxa, isso significa entre 44 e 55 bilhões de reais a mais que o governo tem que desembolsar. Para quem? Para aqueles que detêm os títulos da dívida, que são, na sua imensa maioria, os grandes donos de bancos no Brasil que fazem esse processo de financiamento. Então, quando o Banco Central resolve aumentar um ponto percentual, isso significa que naquele período de tempo, naquele ano, ou pelo menos algo parecido ali, o governo vai ter que aumentar 55 bilhões de gasto. Só que é interessante, Daniel, que o Banco Central diz o seguinte: olha, estamos aumentando o juro porque o governo está gastando mais. Mas ao aumentar o juro, eu forço o governo a gastar mais. Então eu crio uma corrente que, no final das contas, drena esses recursos que podiam estar sendo investidos na área produtiva. Eu tenho dito para todo mundo que isso é um jogo político. Infelizmente, é preciso ter coragem para enfrentar esse tipo de situação. Esse, você acha que foi o grande erro de 2024 no governo? E se foi o grande erro, qual a alternativa para 2025? O erro que eu digo é não termos enfrentado esse mecanismo de sacar esses recursos públicos. Qual a alternativa para 2025, Daniel? Bom, a gente vai... Para sair dessa armadilha que foi autoimposta, né? Na verdade, o próprio Congresso, no início desse governo, acenou com opções muito mais generosas de financiamento público. A própria PEC da transição, né, veio fundamentada na tese de que o governo não tinha restrições fiscais para realizar seus pagamentos, absolutamente verdadeira, e que foi recebida com chilique pelo Haddad e sua equipe, né, dizendo: a gente não pode admitir essas coisas, mesmo que seja verdade, a gente não pode falar a verdade porque a verdade ofende os nossos amiguinhos da Faria Lima. Né? Que eu saiba, teve até tapa na mesa, viu, Daniel? Teve reunião com soco na mesa e porta batida dizendo: se não for isso, eu vou me embora.
É um tipo de coisa assim, muito frustrante que você tem um governo que tem medo de contar a verdade. Né? É o que a gente tem. Mas a gente vai ter que, para escapar dessa porcaria, dessa armadilha, tem que contar a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que o governo brasileiro não precisa arrecadar um centavo para fazer um pagamento. Na verdade, a sequência é o contrário. Só é possível que o governo brasileiro receba qualquer centavo se ele tiver feito um pagamento que cria esse centavo. A gente não cria moeda, isso é uma coisa muito simples, mas é difícil de enxergar porque não é assim que a gente experimenta a economia. Eu e você precisamos receber dinheiro para depois fazer pagamentos. Por quê? Porque a gente não cria dinheiro. O dinheiro é um ativo para a gente, um ativo escasso. O governo é o emissor dos reais que a gente gasta. Então, se ele não gastar antes, ninguém vai ter reais para fazer pagamentos. Tá? Então, isso significa que o governo gasta, cria reais, e aí depois esses reais podem ser usados para fazer pagamento de imposto ou para comprar títulos da dívida pública. Mas eles não existiam até o governo fazer esses pagamentos. Isso é o fundamental. Essa coisa que deveria ser muito simples, mas que vai contra o nosso senso comum de que o governo recebe impostos para gastar, é fundamental para a gente poder superar essa armadilha de achar que o governo não tem como fazer os seus investimentos públicos. Né? Achar que a gente tem que agradar o mercado, porque se o mercado não quiser, ele não financia o governo. Isso é uma grande mentira que o governo aceitou tratar como se fosse verdade por medo. E aí, onde a gente perdeu uma grande oportunidade? Na indicação do presidente do Banco Central. Né? O Banco Central é a grande ferramenta capaz de controlar os dois preços fundamentais da economia brasileira: o juro e a taxa de câmbio. Né? Então, como é que o Banco Central controla o juro? Ele escolhe a taxa de juros na sua reunião. Essa taxa de juros vai ser a taxa vigente no mercado Selic. Tá? A taxa referencial de curto prazo para todas as operações envolvendo reais no Brasil passa a ser a taxa Selic, e essa taxa ela serve como um atrator, um ponto gravitacional muito poderoso que puxa as outras taxas de juros na sua direção. Por quê? Porque ela passa a ser a taxa mínima, que vai custar para você obter reservas bancárias e que você pode receber se tiver reservas bancárias. Todas as outras taxas, elas têm que oferecer um pouquinho a mais, porque elas não têm as mesmas garantias, né, de uma taxa garantida pelo Banco Central. Mas esse a mais, ele só pode se manter muito maior se o Banco Central acenar que ele aceita, concorda com essa taxa maior e aumenta a taxa de curto prazo. Porque se ele não aumentar a taxa de curto prazo, o que acontece? As pessoas que acham que essa taxa de longo prazo não vale a pena, começam a ser convencidas: espera aí, essa taxa de longo prazo está pagando mais do que essa taxa curta. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar as minhas aplicações desse curto prazo que paga a Selic e vou comprar as aplicações de longo prazo que estão pagando mais. Quando você fizer isso, o que acontece? O preço dessas aplicações aumenta, a taxa de juros cai na direção da Selic. Isso sempre vai acontecer. Se o Banco Central não aceitar validar a taxa longa mais alta, ela vem na direção da Selic, inevitavelmente. Porque se não vier, os especuladores perdem dinheiro. Eles não são estúpidos. Eles não rasgam dinheiro. Se você oferecer um juro maior numa aplicação de longo prazo, o especulador não vai ficar agarrado na taxa Selic, perdendo dinheiro cada dia que ele não compra o título longo. Então, isso é um mecanismo muito natural, muito normal, que sempre acaba acontecendo. A gente vê isso na prática o tempo todo. Tá? Aliás, é muito que move esse mercado. Eles vêm com a mentira de que o governo vai quebrar, a taxa longa sobe. Aí eles, né, vendem os títulos longos, o preço cai, a taxa sobe, e eles ficam onde? Ficam aplicados na taxa Selic. Depois de um tempo, eles falam: pô, a taxa longa tá boa, hein?
E volta. Vamos comprar? Voltam, a taxa cai de novo na direção da Selic. Eles ganham exatamente porque eles conseguem fazer essa mobilidade financeira de forma rápida, aproveitando exatamente os boatos que eles mesmos lançam, como você largou aqui, né? O que eles chamavam... Isso, eles se movem primeiro de forma mais rápida, às vezes até com informações privilegiadas, né? Vamos lembrar que o queridíssimo Campos Neto, né, queridíssimo da direita, está saindo do Banco Central agora, e já tem investigação da Polícia Federal sobre ele, Daniel. E eu vou te dizer que eu acho que em 6, 7 meses nós vamos descobrir caraminholas atrás dessa história toda, tá? A maneira como a mídia trata esse cretino como se fosse uma sumidade é inacreditável. Não, e ele tecnicamente é muito ruim. Tecnicamente, ele cometeu todos os erros possíveis. É um imbecil que não ajudou nem o Bolsonaro quando ele tentou ajudar durante a pandemia. Porque a redução de juros que ele fez só fez desvalorizar o real e dar um choque inflacionário terrível no momento que a gente não podia. Ele achava o quê? Eu vou estimular o investimento porque foi o que eu aprendi na minha graduaçãozinha merda. Né? Então ele reduziu o juro, as pessoas gastam mais. Quem é que vai investir mais quando não está conseguindo vender nada por causa da pandemia? Era óbvio que não era a Selic que ia ajudar as pessoas a investirem mais. A Selic estava ali, era protegendo a gente para não haver mais fuga de capital. Agora, nem isso a gente precisava fazer, porque a Selic é como se você estivesse dando uma grana para o especulador não comprar dólar. Você pode fazer coisas muito mais eficientes. Ao invés de pagar a Selic, que é a taxa de juros que vale para a economia toda, você paga só para o cara que quer dólar para especular. Você fala, eu te pago a desvalorização. Ele fica proibido de comprar dólar, o dólar não sobe e esse canalha ainda acaba perdendo dinheiro. Mas isso é muito perguntar. O Galípolo é realidade já. Por mais que eu não sei a tua posição, quer dizer, eu vi aqui agora que tu mencionou, mas eu acho que é um problema, ele é um problema, eu acho que ele não tinha condições ainda para estar onde está, mas ele é realidade agora, né? Só que ele sai da condição de diretor de política cambial do Banco Central, ele era responsável por proteger o real, né, desse último ataque especulativo que saiu de 5,20 e foi parar em 6,20, quase 6,4, vamos dizer assim, 6,5. Isso é muito dinheiro, gente. Se você tiver nós estamos falando de 40, 50 centavos por real. Aliás, por dólar, é um troço gigantesco, não é pouca coisa, não. Ele era o cara que deveria ter cuidado disso lá. E ele deu uma entrevista dizendo que não, que ele não ia se meter nesse jogo, porque não havia necessidade, porque aquilo não era um movimento especulativo. Só que no final das contas, hoje já estamos sabendo que foi um movimento especulativo, pelo menos em parte. Não no todo, porque todas as moedas do mundo estão estão depreciando frente ao dólar, é uma questão geopolítica. A gente sabe que quando a coisa começa a ficar complicada, as pessoas que têm dinheiro correm para os ativos que elas julgam que sejam mais seguros, e durante todo o século XX nós fomos ensinados que o dólar é o ativo mais seguro por causa dos Estados Unidos e tudo mais, então várias moedas se depreciaram frente ao dólar, mas no caso do Brasil, esse percentual se tornou muito maior, então houve um ataque especulativo ali, e o Galípolo não protegeu o Brasil, e já há hoje, inclusive, discussões no Ministério Público para fazer investigações sobre isso, como uma espécie de, olha, se não foi um erro teórico, foi uma desídia, ele deveria ter agido. O que esperar desse Banco Central nos próximos 2 anos, se o presidente, quando era diretor de política cambial, cometeu, no meu entendimento, um erro grande nesses últimos meses que saí? Dá para confiar em alguma coisa ou nós vamos andar pisando em ovos o tempo inteiro? Não, e é pior, porque o governo vai perder a sua grande desculpa de apontar para o Banco Central como culpado pelo desempenho frustrante na economia, né? Porque até aqui o Haddad ele ainda não estava recebendo a culpa de fazer esses ajustes, né, esses cortes de gasto tão draconianos como ele faz, porque o governo sempre apontava, não, mas na verdade quem está atrapalhando o Brasil é o Banco Central. Né? A partir de agora, meu amigo, não tem mais essa desculpa. Quem indicou o Galípolo foi o Lula. Né?
E você tem toda a razão, ele já mostrou que não tem condição de fazer o que lhe é atribuído, porque era ele o responsável pela política monetária que era capaz de dar conta desses ataques especulativos. Tá? E aí é o seguinte, a gente, né, costuma dizer que o ataque especulativo é só da parte daquele pessoal que move muito rapidamente, compra o dólar para vender no dia seguinte, né? Esperando ali que o próprio movimento de preço já permita você vender por um preço maior, mas na verdade tudo que sai do resultado comercial, toda a demanda por dólares que não é, na verdade, para importar e a demanda para pagar compromissos inadiáveis, né, de juros e pagamentos de amortizações que já estão contratados. Essa demanda por dólares, ela costuma ser bem menos câmbio elástica, né? Você tem que arrumar esses dólares porque você está comprando bens e serviços que você precisa ou você tem um compromisso que você não pode adiar. Mas aquela demanda por dólares só para ganhar com a desvalorização, essa você consegue neutralizar toda com aqueles mecanismos que eu falei. E a gente tem, né? Tem os swap cambiais que podem cumprir essa função. Você tem que fazer um leilão suficiente de swaps cambiais, tem que oferecer a taxa exigida pelo mercado, né, que é a taxa que compensa a desvalorização cambial, e mais alguma coisa para compensar qualquer ganho que poderia ser obtido fazendo aplicações em dólar, mas quando você neutraliza essa especulação, você acaba neutralizando a própria apreciação cambial que geraria os ganhos para esses caras, né? Então não é nem uma política custosa, mas você tem que usar a ferramenta. O Galípolo não usou isso, até para fazer a sua política cambial, ele foi no feijão com arroz medíocre. Ele queimou reservas. Né? Isso que eu ia comentar. Está todo mundo dizendo agora que o Brasil perdeu 7% das reservas. São as pessoas que estão nos ouvindo agora, que de repente não entendem. Acontece assim, gente. O dólar começa a crescer, né? Porque há mais gente comprando dólar do que gente vendendo dólar. Há pessoas que precisam comprar o dólar para pagar dívida em dólar. Eu comprei uma máquina no exterior, um grande empresário, eu tenho que pagar um banco em dólar. Esse banco não aceita reais, ele aceita em dólar. Esses caras têm dívida, né, em dólar, eles precisam ir no mercado e comprar esses dólares. Então tem gente que precisa fazer isso. Agora, tem um outro grupo que compra a moeda como forma de especulação. Eu vou comprar ela a R$5, quando ela chegar a 6 eu vou vender e vou realizar esse lucro. Então são dois grupos completamente diferentes. Esse grupo de especulação, muitas vezes, são bilionários, tá, gente? É de gente de banco, porque os caras conhecem, veem isso, parametrizam, estudam esses movimentos todos os dias, diariamente, e eles conseguem saber, olha... que detona esse movimento. E, Daniel, tem a informação, eles têm informação que no dia 20 de dezembro de todos os últimos 10, 15, 20 anos houve um valor de negociação, um montante de negociação de X. Esse dia está havendo X mais não sei quanto, ou X menos não sei quanto. Existem ferramentas para fazer isso, mas só para as pessoas me entenderem. Essa galera começa a comprar dólar, porque ele começa a comprar dólar, ele vai no mercado comprando dólar, e quem precisa comprar dólar vai ficar pagando esse valor. Agora, tem duas posições do Banco Central nisso. A primeira, deixar isso acontecer. Laissez-faire, laissez-passer, como se dizia em francês. Deixa estar, o mercado vai cuidar, que foi o que o Galípolo fez. Quando você faz isso, você deixa essa especulação andar normalmente, e dane-se, que o resto que se exploda. A outra forma é o seguinte, é o Banco Central verificar isso, chegar no momento e dizer, opa, está havendo uma transação não normal, irregular aqui, irregular em termos de parâmetro, de padrão, não em termos legais, né? E eu vou agir, porque ninguém tem mais dólar que o Banco Central. Aí o Banco Central vai lá e bota $1 bilhão para vender. Ok, tá, o dólar está a R$6, então eu vou vender $1 bilhão. Olha só, quando o Banco Central toca 6 para vender a $6 bilhões, ele vai, $1 bilhão, ele vai vender a 6, e depois, quando o dólar baixa a 5 e lá vai pedrada, ele recompra esse valor e realiza ele, Banco Central, essa diferença. E não deixa, obviamente, os especuladores fazerem esse tipo de coisa. Se o Banco Central faz isso, dá gritaria, os caras entram com ação na justiça, dizendo que o banco tinha informação privilegiada, caramba, 4. Não dá para fazer isso desta forma, mas dá para você taxar essas transações e evitar que elas sejam rápidas o suficiente para ganhar na especulação. Existem mecanismos de proteger isso. O Banco Central o Galípolo optou por não proteger a moeda brasileira e deixar ela no câmbio todo. Você não precisa nem abrir mão de dólar
O legal de ter um colchão de dólares confortável é dizer, olha, você não consegue me enfrentar. Mas para matar a especulação, né, que a gente descreveu aqui, essa em que o cara só está tentando aumentar o preço para vender lá na frente, eu consigo fazer com swap cambial com muito mais eficácia, que é como se eu criasse um dólar brasileiro. Eu falo, você quer dólar só para especular? Toma essa aplicação aqui, que vai te pagar a valorização do dólar e mais um trocado. Aí o cara fica proibido de comprar dólar. O dólar não valoriza, o cara não ganha esse dinheiro. Você poderia usar isso para matar a especulação em tudo que você quisesse. Aliás, você podia acabar com as criptoporcarias hoje. Se você quisesse matar o Bitcoin, você falava, olha, a partir de agora, Banco Central, talvez o Banco Central do Brasil não tenha volume para isso, mas Banco Central chinês, eu sonho com esse dia. Banco Central chinês, o Banco do Povo, anuncia, olha, a partir de hoje, quem quiser ganhar dinheiro com Bitcoin, compra o Bitcoin nacional, Bitcoin chinês, que você vai ganhar o preço do Bitcoin qualquer dia. Mais uma merreca. As pessoas vão parar de comprar Bitcoin, o preço do Bitcoin vai para zero, o Banco Central chinês vai ganhar, assim, não precisa ganhar em renminbi, mas mata o Bitcoin, acaba com essa festa de insanidade que é a criptoporcaria, né? Porque virou uma forma de especulação por todos os lados, e há quem defenda que isso é parte da estrutura do mercado, que essa flutuação precisa existir, o mercado. Mas você falou no mercado chinês, né? Eu me recordo, eu acho que foi uns 2 anos ou 3 anos atrás, na Bolsa de Xangai. Você lembra que eles fizeram a intervenção na Bolsa de Xangai? Porque, de repente, num belo dia, a Bolsa de Xangai resolveu agir como a Bolsa de Nova York. Ao longo dos anos 80 e 90 do século passado, Daniel, não sei se você lembra, nós temos vários episódios dos grandes peixes da Bolsa roubando os fundos de investimento nos Estados Unidos. Então eram milhões de americanos que tinham as suas reservas de vida inteira, perdiam porque havia um movimento na Bolsa de Valores em que alguém vendia uma ação a um preço, todo mundo ia para cima dela, depois, quando terminava o dia, o cara estava sem dinheiro. Bom, eles tentaram fazer isso na Bolsa de Xangai há uns 2 anos agora, e a China foi lá e interviu no negócio. Não só interviu para parar, ela parou as negociações no horário, como ela viu as informações anteriores e desfez as negociações que tinham sido feitas, devolvendo para quem tinha perdido dinheiro e afastando os especuladores. Então, é possível proteger o mercado brasileiro, a economia brasileira, nesse nível? Não. Não é possível porque a economia e a política estão ligadas, né? O Daniel sabe disso. A gente precisaria de um congresso com votação, com gente suficiente para chegar e dizer não, está correto o que o Banco Central fez. Nós precisaríamos de um judiciário, uma Suprema Corte como a norte-americana, que diz assim, não, você não vai processar o povo brasileiro e tirar dinheiro da gente. A gente não tem isso. Qualquer juizinho de primeiro grau no Brasil recebe uma demanda dessas e dá contra o Brasil, manda o Brasil pagar para o financiador estrangeiro. Então a gente não tem esse nível de proteção, a gente tem que ser honesto aqui, Daniel, não tem como fazer. Agora, o que o Daniel está dizendo também não precisamos fazer esse negócio de qualquer coisa. E qualquer coisa deixa o preço variar e a gente aguenta o prejuízo. Porque, Daniel, assim, essa brincadeira de levar o dólar a 6 e lá vai pedrada no Natal ferrou o presidente Lula. O que aconteceu? O que está acontecendo no Natal? No Natal, é onde a classe média, especialmente a classe média, aquela formadora de opinião, o médico, o dentista, o engenheiro, o advogado, o professor, é onde os caras estão realizando os ganhos do ano inteiro. O cara passa o ano inteiro ali poupando, não sei o quê, para chegar no Natal, ou comprar presentes, ou viajar, ou fazer aquela viagem para o exterior, ou trocar de carro, ou melhorar a sua casa. É assim que funciona. Quando você leva o dólar para 6 e pico, como foi levado aqui, você encarece a vida desse cara de um jeito que ele não esquece. Ele volta para janeiro, e aí janeiro e fevereiro ele tem que pagar impostos, que são as cobranças de IPVA, IPTU, caramba todo. Então a indignação dele nesse trimestre, entre dezembro até fevereiro, vai lá em cima.
Ele ferra exatamente a política pública dos governos. Há um sobrepeso em cima do presidente Lula por conta dessa posição do Galípolo. Então, não é uma coisa simplesmente econômica, e aí o Daniel teria condições de analisar isso em pormenores aqui, mas eu quero trazer essa parte econômica também. O que esperar em 2025, Daniel? Nós vamos continuar nesses saltos, nesses altos e baixos em desespero, nós vamos desenvolver uma economia mais voltada para o investimento produtivo, nós vamos ficar na mão, ou melhor, no bolso da Faria Lima. O que tu espera para 2025? Não é o que tu quer eu sei o que tu quer, assim, o que tu espera a partir das condições objetivas que a gente tem? Pois é, Fernando, hoje eu não consigo ter muito otimismo, não. Eu acho que tudo vai depender do quanto da velocidade com que o Lula percebeu o custo político de manter a gestão macroeconômica na mão desses covardes, né? Porque é covardia o que está acontecendo. Você tem uma equipe econômica que não tem coragem de enfrentar a Faria Lima, que morre de medo de tomar uma crítica da Miriam Leitão. E, por enquanto, o Lula acha que esse é o caminho a ser seguido para garantir ali o que ele imagina de sustentabilidade política entre grande mídia e mercado financeiro, e resistindo aí aos avanços da extrema esquerda fascista, da extrema direita fascista, né? O problema para mim é que eu acho que a gente não tem esse luxo de poder jogar com esse equilíbrio, né? De manter as coisas só boas o suficiente para ganhar o apoio da Faria Lima sem deixar ali a direita fascista engolir a política brasileira. A gente já viu esse filme antes, né? A gente já viu o que acontece quando o governo tenta fazer o jogo do mercado financeiro. A Dilma foi removida do governo justamente porque optou, né, pelo grande ajuste fiscal, o ajuste fiscal mais violento que a gente já realizou no Brasil, foi realizado no governo Dilma, quando ela acreditou que precisava agradar as vontades da Faria Lima, ao invés de reagir às demandas do povo, que eram, lembra, em 2013, mais educação, mais saúde, mais transporte, mais segurança. As pessoas queriam mais investimento público. Ninguém pediu o ajuste fiscal. Ela vai e coloca o Joaquim Levy, obviamente perdeu toda a sustentação política que restava para ela. A situação já era difícil, né? Já tinha o movimento golpista se organizando. Quando você perde o apoio popular, porque você deixa uma população puta com aquele ajuste fiscal que jogou o Brasil na miséria, né? Obviamente você vai ser engolida pelos acontecimentos econômicos. E o pior de tudo, Fernando, é que esse cenário que você descreveu mais recente, né, de inflação por pressão cambial, é o pior tipo de inflação do ponto de vista político que um governo pode enfrentar. É aquela inflação que deixa todo mundo puto, porque ninguém ganha com ela, né? Então, essa desvalorização cambial não é aumento de renda para a população, para ninguém, né? Só para os exportadores do agro, que dificilmente vão apoiar um governo de esquerda, né? Mas o povo que faz opinião fica puto, porque isso é perda de poder de compra. A tua renda permanece a mesma, mas os preços não param de subir. Você fica puto. E é quando os governos de esquerda costumam cair, costumam entrar em desgraça, né? A gente viveu isso várias vezes no Brasil, né? A gente tem, aliás, nossa história econômica e política é mais ou menos essa. Você sofre desvalorizações cambiais violentas que jogam o preço lá para cima, e os governos ou tentam fazer um choque de demanda muito violento e aí acabam jogando a economia em recessão e aí perdem o apoio da população por conta disso, ou eles não reagem suficiente a essa desvalorização cambial, e aí a gente acaba perdendo apoio por conta dessa desvalorização, dessa perda de poder de compra da maioria da população. Nos Estados Unidos, agora, o Donald Trump ganhou muito por conta disso.
né? O americano médio, obviamente nada justifica eleger aquele monstro. Não estou passando pano dizendo que o eleitor do Trump tem mas alguma... para eles, inflação de 1, 2%, que nem eles estavam tendo, é um absurdo, é uma coisa inimaginável. Mas isso, assim, é aquela coisa, né? Ruim com o Biden e com a Câmara, mas você não decide comer um sanduíche de cocô, né? Por conta disso. Então, não vou fingir que a inflação que eles estavam enfrentando era justificativa para votar no Trump, que quase condenou todo mundo à morte durante a pandemia por conta da sua política necropolítica, né? E nada do que ele propõe se apresenta como solução para esses problemas econômicos. Pelo contrário, ele vai realizar um tarifaço que só tende a piorar qualquer tipo de dificuldade inflacionária lá. Mas a insatisfação do americano médio com o governo democrata vinha daí. Foi um governo que se recusou a fazer os grandes investimentos que tinha anunciado no início do mandato, né, o Bidenomics, que seria a grande reconstrução da economia americana, e aí Biden nunca mais saiu, os democratas nunca mais sairiam do poder. Tá? Era um projeto da grandiosidade do New Deal, a transformação energética, a reforma da infraestrutura de transporte e comunicação dos Estados Unidos era muito grande. Deixa eu te perguntar uma coisa, Daniel, e até agora a gente falou de câmbio, de juro, deixa eu botar a bola no chão. Nós temos aí mais 5 minutinhos de programa, eu queria te ouvir. Nós estamos com boas taxas de emprego, nós estamos com inflação controlada, nós estamos com... E o Haddad toda hora dizendo, olha, ninguém reconhece isso que eu tenho feito. Mas é o seguinte, hoje de manhã eu fui no supermercado e me dei conta que o pão francês, cada pão francês está custando R$1. R$1 um pão francês. Então, qual desses índices mais interessa para a população? Juro, câmbio, ou essa economia do dia a dia, em que as pessoas estão realmente vendo que, poxa, o pão francês está R$1. Pão de queijo está R$2 o pão de queijo, Daniel. É um troço assim. Quer dizer, qual dos índices nós devemos levar em conta, ou qual dos índices o presidente Lula deveria levar em conta a partir de agora, em 2025? Câmbio, juro, ou, como dizia a Maria da Conceição Tavares, né, nós não comemos PIB, nós comemos alimentos. Esse dado me chocou. R$1 o pão francês, R$2 o pão de queijo. Qual dado que importa na hora da escolha e do eleitor? Qual dado o Lula devia estar olhando com mais cuidado? E por quê, Daniel? A relação entre câmbio e esse preço, né? Por exemplo, pão é trigo, trigo é câmbio, né? Trigo é dólar. Então, essa relação é muito direta. Da mesma forma, né, combustível, ainda mais a gente tendo perdido a capacidade de fazer uma política de controle de preço de combustível, porque, né, existe esse terrorismo todo com relação ao uso da Petrobras para beneficiar o brasileiro médio, né, como se fosse um crime você querer manter o preço do combustível próximo do seu custo verdadeiro, porque isso reduz, obviamente, o lucro do acionista da Petrobras. Mas o povo brasileiro não é o acionista da Petrobras, a gente esquece isso. O povo brasileiro é o usuário, principalmente do combustível. Então, para ele interessa o combustível barato, porque o combustível não é só o que a gente põe na bomba, no carro da gente, mas é o que é usado também para transportar todas as mercadorias que a gente consome. Então, combustível barato é que é bom, não o dividendo elevado para o acionista da Petrobras. Mas se você falar isso, né, para um Faria Limer ou para um analista da Globo News, eles vão querer vão te chamar de louco. Porque, obviamente, como é que você ousa defender prejuízo da Petrobras? Não, defender uma redução do preço maximizador do lucro, porque quanto mais o preço estiver próximo do custo de produção, melhor para o consumidor. Né? Melhor benefício coletivo, né? Claro, a maioria da população não é o acionista. O acionista são esses canalhazinhos que ficam vivendo da exploração do consumidor brasileiro. Né? Quem ganha dividendo da Petrobras está explorando o povo brasileiro, está cobrando um preço maior do que precisava e, graças a isso, está conseguindo gerar um lucro maior e conseguir distribuir dividendo. Então, isso não é bom.
Tá? Mas, voltando para a questão, qual é o índice, então, importante? Você falou, é o que a gente sente no bolso, tá? É o preço do trigo, é o que eu pago no supermercado. E aí, infelizmente, o câmbio ainda tem essa relevância. E por isso que eu estou defendendo com tanta... tanta força mesmo essas intervenções mais inteligentes no mercado mercado cambial. Né? A gente não pode abrir mão das ferramentas que a gente tem para impedir que os sabotadores, especuladores, né, que fazem com que a taxa de câmbio aumenta porque isso é conveniente para eles, que eles consigam fazer isso para cima da gente. O Banco Central tem todas as ferramentas para impedir que isso aconteça, mas escolhe não usar. Né? E aí, quando não usa, o especulador brinca de fazer dinheiro, de encarecer a vida do brasileiro. E isso acaba tendo um custo, né, Daniel? Um custo que os economistas, muitas vezes, aqueles que o Nassif chama de cabeça de planilha, aqueles caras que ficam atrás da mesa calculando índices, o economista que não vive a sociedade, que não entende as coisas, que não vai no supermercado fazer, ele muitas vezes não consegue entender direito do que ele está tratando, do que ele está fazendo, ele é só teórico. E isso vai aparecer ao longo dos próximos 2 anos, né, Daniel? Infelizmente, esse é o nosso caminho. Se a gente não tiver eu acho que se a gente não tiver uma mudança significativa na política econômica do Banco Central, e até agora nada nos indica que isso vai acontecer, porque o Galípolo já deu inúmeras entrevistas dizendo que concorda, que está tudo certo, que é isso mesmo. Se nós não tivermos uma mudança significativa no Banco Central, no sentido de proteger mais a nossa moeda e proteger mais o nosso investimento produtivo, isso significa diminuir juros, né, e não aumentar, nós vamos ter 2 anos de completo desespero. E eu acho, Daniel, que no final desses 2 anos nós vamos reviver Bolsonaro. Porque essa classe média já tem livro mostrando isso, né? Governos de esquerda que fazem cortes de gastos perdem votos ao longo do tempo. Então, o que nós vamos fazer? Esses votos dessa classe média indignada, eles vão parar no colo do Bolsonaro de novo. E ainda que o Bolsonaro não esteja inelegível, e eu acho que ele não estará, quem ele indicar vai ganhar esses votos todos. Então, os próximos 2 anos, o Galípolo, me parece, pode dar condições para que a extrema-direita no Brasil volte a ganhar eleições, ou ele pode evitar que isso aconteça. Só que eu não sei se ele sabe disso, Daniel. E mesmo sabendo, eu não sei se ele tem coragem para fazer o certo. O que me parece é que esse pessoal está mais interessado em ficar bem com o mercado, até para talvez garantir ali um espacinho na porta giratória, do que lutar pela gente, cara. Esse é o grande problema, né? Os economistas, eles fazem esse jogo. Eles tentam se manter respeitáveis junto ao mercado financeiro, porque vai que lá na frente eu vou poder trabalhar ali no conselho de um banco, né? Então, é muito difícil confiar nos economistas hoje. Os economistas têm medo de contar a verdade, porque a verdade é inconveniente para o mercado financeiro. Para fechar aqui, eu acho que um exemplo perfeito de como esses economistas de cabeça de planilha distorcem os fatos para poder fingir que coisas horríveis são boas é o governo do Milei. Né? A mídia corporativa trata a miséria argentina como se fosse um grande sucesso. Por quê? Porque olha para o resultado fiscal. Aí Milei, obviamente, cortou todos os gastos do país e não tem, né? E até por conta da inflação... Não tem ciência, não tem educação, não tem agora... Eu vi um documentário agora, a gente está no finalzinho mesmo, eu já estou passando, mas eu vi um documentário agora, ele cortou o auxílio médico às crianças com câncer na Argentina. Crianças de 2, 1 ano. Matou! Estão morrendo, não tem o que fazer. Vacina. E você vê os nossos jornais batendo palma para esse canalha, dizendo, tá vendo? Ele está fazendo o que a gente não tem coragem de fazer. O quê? Matar o povo brasileiro de fome? É isso que vocês querem? Porque se você matar todo mundo de fome, a inflação vai para 0, é verdade. Isso é bom? Se você não parar de gastar 1 centavo e deixar a inflação continuar aumentando, a sua arrecadação ainda cresce com a inflação. Isso é bom? Não é não. Morte da população vai te dar inflação 0, mas isso não
pode ser celebrado, que é o que a grande mídia está fazendo com o Milei. Isso é um mundo bizarro, Fernando. É um mundo assim, É um mundo muito terrível, Daniel. Daniel, quero te agradecer demais aqui o domingo, a gente conversando aqui para tentar fazer a nossa parte, né? O que a gente pode é brigar contra isso, tentar trazer um pouco mais de conhecimento. Sigam o Daniel nas redes. O Daniel é um cara que tem ajudado muito a gente compreender essa dinâmica toda, né? Sigam o 247. É importante que a gente tenha vozes que critiquem, que questionem, que briguem. Você pode concordar comigo, pode concordar com o Daniel, pode discordar da gente. O importante é a gente entrar nessa discussão e mostrar que não existem esses consensos estabelecidos, organizadinhos. Daniel, eu quero te desejar um feliz ano novo, que esse ano seja repleto de realizações para ti, te agradecer demais aqui a presença e todos os que estiveram com a gente até aqui. Semana que vem a gente volta conversando, provavelmente sobre políticas ou movimentos sociais, fazendo esse balanço 2024, 2025. Muito obrigado para todo mundo, um excelente final de semana e um excelente ano. Até mais. Forte abraço. Bom ano novo para todos. Realizou